Márcio Belo é sul-mato-grossense, mas construiu grande parte de sua carreira no Tocantins. Ele que é músico, percussionista e arte educador. Nesse episódio do Repercuta Podcast, eu converso com o idealizador do projeto cultural Tambores do Tocantins. Olha, eu tenho que falar o quanto é interessante você não desistir de certas ideias, você manter os contatos. Você vai perceber aqui nesse episódio, nesse papo com o Márcio, que eu deixei registrado. Eu conheci o trabalho dele na FENEARTE, que é uma feira de arte que acontece aqui em Recife, entre Recife e Olinda, na verdade, anualmente. E aí eu pude trocar uma ideia com o Márcio em 2021. Na edição, e acabei não gravando em loco ali, né, com ele, e peguei o contato. Aconteceu que 2022 passou também, ele não veio. E em 2023, à altura de gravação desse episódio, eu encontrei com o Márcio e resolvi gravar por lá mesmo. Um episódio muito rico, inclusive, para a gente conhecer mais de perto parte da nossa cultura, inclusive, que está aqui no Brasil, a gente não se dá conta muitas vezes. Dessa vez eu estou falando da cultura dos tambores lá no Tocantins. E aí eu não deixei passar nada. Falamos sobre os instrumentos usados e as diferenças nas utilizações deles, a exemplo, no caso, dos pandeiros e das caixas de folia, que são usadas na cultura tocantinense, dentro também da manifestação da folia do Divino Espírito Santo. E nós temos também, é claro, os tambores. O Márcio, inclusive, destaca esse resgate dos tambores de barro. Ele detalha também os tambores em suas dimensões, os seus nomes, utilizações, os timbres, os toques e golpes também, para quem quiser aprender. Também a parte de confecção dos instrumentos, tudo envolvendo o projeto Tambores do Tocantins, projeto que já existe há mais de 20 anos, idealizado pelo Márcio. E interessante também perceber as inspirações que ele teve e que a gente conta com elas até hoje, projetos parecidos em outras regiões do Brasil, a exemplo do Olodum, na Bahia, e também o grupo Axé. O Márcio detalha os ritmos típicos do Centro-Oeste, destaca também a importância dos mestres que fizeram com que fosse possível ele promover, ele desbravar esse resgate dos tambores por lá, os vários eventos aos quais o grupo já participou. Nós temos ritmos conhecidos como a congada, a catira e a sussa. Tá tudo aqui detalhado. Estou bastante feliz e grato por essa conversa com o Márcio e mais esse registro aqui no Repercuta Podcast. Além disso, o Márcio também traz curiosidades em sua trajetória musical e como educador também. O projeto já atendeu mais de 20 mil jovens. É isso, Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares. Vamos embora. Repercuta. Márcio, prazer te receber no Repercuta Podcast, tá? A gente trocou uma ideia, até deixar registrado aqui pra galera que ouve o Repercuta. Eu troquei uma ideia com o Márcio na FENEARTE de 2021. Sim. E ficou o convite, mas acabou... Pandemia e tal. Pandemia, a vida leva um pro lado, outro pro outro. E em 2022, Márcio não veio com o projeto Tambores do Tocantins, mas agora em 2023 estamos juntos. Bem-vindo, Márcio, e se apresenta pra galera do Repercuta, fica à vontade. Prazer imenso estar aqui com você, a gente poder dar continuidade aí ao nosso papo, né? Participar desse podcast. E eu sou Márcio Belo dos Santos, né? Sou músico percussionista, comecei quando criança, com 12 anos. E a partir de 2000 para 2001 eu comecei a desenvolver o projeto Tambores Tocantins, que é um projeto de arte e educação, onde a gente ensina os participantes a fazerem o seu próprio instrumento e tocar. E junto com isso, lógico, a gente construiu o pensamento em relação a esse universo percussivo, aos tambores tradicionais do Tocantins. E o projeto recebe crianças a partir de 7 anos, sem idade limite. Né? A gente trabalha com pessoas adultos, idosos, né? Então a gente já teve todo
público sem limite de idade para participar das nossas atividades. Essas atividades acontecem já há 25 anos no estado do Tocantins. O nosso principal reduto é a cidade de Porto Nacional, mas a gente também está na capital, em Palmas, e atua em praticamente todos os municípios do estado com as atividades do projeto, né? E a tônica é a valorização das culturas tradicionais, né? Com ênfase na música e nos tambores artesanais primitivos que a gente tem dentro dessas tradições e a valorização dos mestres dessas culturas. Então, em resumo, o Tambores de Tocantins é isso. E o projeto, depois de alguns anos de trabalho, uns 8 ou 10 anos mais ou menos, a gente começou a formar uma banda com os meninos formados na base do projeto. Então a banda é do mesmo nome, né? O Tambores do Tocantins é a nossa marca, a oficina Tambores do Tocantins, produção de instrumentos artesanais Tambores do Tocantins, e a banda formada por esses jovens que cresceram dentro do projeto, se profissionalizaram, e hoje em dia a gente atua nessas 3 áreas, com arte e educação, produção de instrumentos e a banda de música. Tu tem noção, Márcio, em média, assim, quantos jovens passaram pelo projeto já? Nesses 25 anos, na verdade. 25 anos, vamos fazer agora em julho. A gente já passaram mais de 20 mil pessoas pelas atividades e a gente nunca parou, né? É um projeto que não teve nenhum período assim de vácuo, né? Nesses 25 anos. É somente durante a pandemia que a gente teve que se adaptar às atividades, usando as redes sociais, né? O WhatsApp, YouTube. Aprovamos também alguns projetos pela Lei Aldir Blanc, que também proporcionou que a gente pudesse produzir material de audiovisual e disponibilizar, né, nessas plataformas para a criançada, para quem quisesse ter acesso às aulas. Márcio, durante esse período, esses 25 anos, aproveitar esse mote nesse momento, um momento de dificuldade do projeto e o melhor momento do projeto, digamos assim. Então, a gente sempre um trabalho semelhante ao nosso, a gente enfrenta muitas barreiras, né, muitas dificuldades na questão de recursos para manter as atividades, uma vez que a gente atende em média 150 pessoas por ano, e então assim exige algum investimento, né, a gente precisa. Então a gente já teve dificuldades nessas questões, às vezes de algum momento a gente não ter recurso para manter, mas a gente sempre buscou uma forma de subsidiar o nosso trabalho. Isso se concretizou com muita insistência, muito aprendizado. Hoje a gente consegue manter através das vendas de instrumentos, dos cachês, dos espetáculos, essas coisas. Então, a gente hoje é uma atividade sustentável. Então, a maior dificuldade que a gente teve foi chegar nessa situação que a gente está hoje. E a melhor coisa que já aconteceu foi as nossas experiências fora do nosso estado e fora do Brasil, quando a gente teve o olhar de outros lugares, outros estados, que nos convidaram para a gente participar, e isso abriu muitas portas, né? E também nos deu a certeza do que a gente estava caminhando no rumo certo. Então a gente teve a oportunidade de não só tocar em outros lugares fora do nosso estado no Brasil, mas também a gente teve a oportunidade de sair do Brasil em 2007, 2005, primeiro no ano do Brasil na França. Em 2007 nós fizemos uma turnê pela Noruega e Itália, onde também a gente conseguiu parceiros para ajudar a gente a manter o projeto até hoje. E também em 2010, quando a gente participou de um intercâmbio com o Reino Unido. A gente foi com o projeto Tambores Tocantins, com a tônica da arte e educação, apresentar a nossa experiência na Guildhall School, que é a segunda maior escola de graduação e pós-graduação em música do mundo, né? Então esses foram os melhores momentos, com certeza. E todos que venham mais melhores momentos, né? Ah, com certeza. Também, daí pra frente. Perguntar outra coisa, antes de entrar nos tambores mesmo, que eu tô curioso com relação a nomes, tamanhos, dimensões, matéria-prima, tudo isso. Sim. Eu lembro que quando a gente conversou em 2021, tu chegou a falar, eu até te perguntei assim, Márcio, para falar das manifestações onde vocês encontram, onde a pessoa de fora encontra esses tambores. E tu tem me falado que é muito mais forte para o interior do que em Palmas, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouco disso, dos festivais também, de datas típicas que são atreladas a algumas datas específicas. Então, o Tocantins, a gente tem algumas manifestações importantes, né? A gente tem a principal, que é uma coisa que a gente pode dizer que só existe lá, que é a Sussa, né? Que é um batuque, um samba primitivo. E temos a Catira,
né, que não é uma coisa que acontece só no Tocantins. A catira se apresenta em outras regiões do país, como no Centro-Oeste, no Sudeste, né, no São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, existe a catira. A diferença é que no Tocantins tem a introdução de um instrumento de percussão que é o pandeiro, né, que é um pandeirão, um aduf, né, um pandeiro grande, deve ter mais ou menos 14 polegadas, e eles têm, a platinela são moedas, então é uma forma de tocar, um estilo de tocar diferente do estilo brasileiro do pandeiro, né? Do samba, do choro, essas coisas. E também temos as caixas de folia, que é um elemento super importante dentro das folias do Divino Espírito Santo, que é onde é uma manifestação onde você encontra todas essas outras manifestações. Então a folia do Divino, ela envolve a sussa, a congada, a catira. Dentro da parte, existe a parte religiosa e a parte profana. Era isso que eu te perguntar, esse contraste da parte religiosa, como é que eles são utilizados, e na parte profana, como é que são utilizados também? Então, os pandeiros e as caixas são utilizados na parte religiosa, existem os pousos de folia, né, que a folia do Divino, ela faz um giro, então ela faz uma viagem durante 40 dias, começa em maio e culmina em junho. Então eles viajam 40 dias pelo sertão, anunciando a vinda do Espírito Santo. Quando eles chegam numa fazenda, geralmente eles pousam em fazendas diferentes a cada dia. Então, quando eles chegam numa fazenda, começa a parte religiosa. Primeiro eles pedem a licença para adentrar na fazenda, né? As pessoas, o fazendeiro e a família esperam a folia no portão, né? Ou na porteira, dão a permissão. E isso tudo de forma religiosa, com cantos de bendito, cantos de agradecimento. Aí depois eles vão benzer os animais, as plantações, as famílias, né? Vão abençoar com a bandeira do Divino. E esse ritual da bandeira é todo comandado pela caixa. Então a caixa tem vários toques. Quando eles estão viajando, tem o toque que chama viajeiro. Então a caixa vai tocando o tempo todo e ela anuncia também, porque você consegue ouvir à distância o som da caixa. Então a fazenda, a família que vai receber, ele recebe a notícia através do toque da caixa, que serve como instrumento de comunicação, né, à distância. Depois que começa, que eles chegam, pedem a licença, cantam os benditos, fazem as bênçãos, vem a parte da comida, que ainda é uma parte religiosa. Então eles cantam os benditos, agradecendo, né, a comida, a fartura, né, daquele momento. E depois, quando se encerra essa parte após o jantar, que eles agradecem, aí começa a parte profana, que é a festa. Então eles vão para o terreiro, aí vai ter as rodas, que é um outro estilo de música, onde eles vão fazer brincadeiras, como se fosse um repente, falando de tudo que aconteceu naquele dia, né? Então é uma parte engraçada, eles contam tipo assim, o cara no caminho, o cavalo disparou, o cara caiu do cavalo. Então eles vão narrando nesse momento das rodas todo o acontecimento daquele dia. E depois vem a sussa, que é o samba, né? Então terminou essa parte, o pessoal jantou, tal, terminou, aí começam os tambores. Nessa disposição, Márcio, o grupo conta com quantos percussionistas nesse caso? É um caixeiro e um outro, como é que funciona? Não, é um caixeiro, 2 violeiros, porque nos benditos tem as violas, né? E os cantores, e em média 20 e poucos percussionistas. É bem forte, é muito potente, né? E eles fazem uma espécie de pandeirada, são 20 catireiros, 20 foliões. Eles tocam os pandeiros com a mesma frase, né? Os 20 juntos fazendo o mesmo fraseado. É muito forte, muito potente, né? E é uma forma diferente que o Brasil não conhece ainda de se utilizar o pandeiro. Tem muito a ver com o Oriente Médio, com os pandeiros árabes, né? Com os pandeiros que são utilizados lá naquela região, no egípcio e tal. Tu tem algum para mostrar aqui? Tem não, né, Márcio? Tem algum pandeiro que possa mostrar, uma demonstração? Não tenho. As peças que eu trouxe já foram vendidas. Graças a Deus. Tem alguns tambores de barro. E nesse trecho aqui eu não poderia deixar vocês sem essa ilustração. Apesar de o Márcio não ter as peças, não ter nenhum pandeiro, nenhuma caixa lá, já tinha vendido tudo, como você sacou aí. Eu conversei com ele me enviou também alguns trechos para mostrar para vocês um pouco como é que funciona a utilização das caixas e dos pandeiros. Vamos sacar aqui.
Aí falando nessa coisa dos instrumentos, então os pandeiros são utilizados nessa parte religiosa e também nas rodas, que é o lance do repente. E depois na sussa, que é o samba, o batuque nosso, que é chamado de sussa, a sussa ou o sussa, você pode tratar tanto no masculino como no feminino. A gente utiliza os tambores de barro, que são 2 tambores, que é o caxambu, que é o maior, né, que tem mais ou menos 16 polegadas de diâmetro, a boca do tambor, e o fuxico, que tem mais ou menos 12 polegadas. O fuxico tem o caxambu tem a função da base do ritmo e o fuxico tem a função do solo. Então ele é livre, por isso que ele fala muito o tempo todo, por isso o nome de fuxico. Márcio, aqui tu tem os dois que tu passa a demonstrar, né? Pra gente. Tem o fuxico e tem o caxambu. Massa, eu vou te pedir isso. Tá. Mas eu ia te perguntar sobre um que eu cheguei a ver aqui na FENEARTE, que era um que ficava no chão, velho. Era um gravão, assim, que eu lembro que foi o que me chamou a atenção naquele dia. Eu digo, porra, onde é que tá vindo isso, velho? Eu fui atrás, que é um que fica no chão mesmo, né? Ele é utilizado junto com os tambores de barro na sussa, que é o roncador, puxa-tripa ou tambor de rabo, né? Dependendo da região, ele tem esses 3 nomes. E ele é uma cuíca ancestral, né? Onde ela é tocada por 2 pessoas. Um fica montado, como se fosse a cavalo, tocando na membrana, né? Na frente do tambor. E outra pessoa fica sentado atrás, puxando a vareta, fazendo o som da cuíca. Só que como é uma cuíca grande, né? De mais ou menos também 18, 16 polegadas, ela tem um timbre bem grave, bem grosso, que imita o esturro da onça, que é um instrumento que foi criado para isso primeiro, para caçar, né, para atrair a onça para caça. E depois ele foi introduzido nas culturas tradicionais, como no Pernambuco, no maracatu rural, no Maranhão, no boi, né, nos bois, e lá no Tocantins, na sussa. Matéria-prima é barro e couro. Sim, o material básico dos tambores de barro, fuxico e caxambu, somente cerâmica e pele de boi. As caixas de folia são madeira, né? Pode ser tamboril, pode ser jequitibá ou genipapo, puçá. São as madeiras que a gente utiliza do cerrado para a construção das caixas. A caixa tem uma estrutura mais sofisticada, né? Ela tem 2 aros de madeira. A caixa acústica, que é um tronco maciço, oco, né? Mas de madeira maciça. E a esteira, que é feita de tripa de macaco. Né? E a gente utiliza as baquetas como as caixas de bateria, mas uma baqueta que ela tem um peso, né, específico para poder ficar fácil o manuseio e os toques que são feitos na caixa, né? E aí, além das caixas, os pandeiros que eu já citei, que são feitos aros também de jequitibá ou genipapo, né? E os pandeiros não tem aquela quantidade de platinela que tem o pandeiro convencional. Eles têm 2 ou 3 jogos de platinelas que são feitos de moedas, né? Então, moedas mesmo. Então é um som bem peculiar e a forma de tocar que eu disse também que é bem própria, né? Você toca o pandeiro, você segura com a esquerda e percute com a direita, né? Diferente do pandeiro estilo brasileiro, que você segura o pandeiro com a mão esquerda e percute com a direita. Então é isso. Vamos mostrar um pouco aí, quer começar por qual? Tá, vamos começar pelo caxambu, que está aqui pertinho. Então esse é o caxambu, né? O som bem grave. E a base da sussa é como se fosse os mestres falam que é uma carreira de jumento. É a forma que eles acham de identificar. É como se fosse um galope, né? De um cavalo, ó. Então essa é a base da sussa, né? Que é feita no caxambu. Vou pegar o fuxico pra gente fazer o solo, né? Para o pessoal entender por que ele é fuxico. Então, esse é o fuxico. O som bem mais agudo, né? Que ele tem esse tamanho aqui, mais ou menos. Esse aqui tem 10 polegadas mais ou menos de boca, né? E aí ele tem a levada do solo, é isso aqui, ó.
Então essas são as formas básicas, né, de se tocar o fuxico e o caxambu. E agora eu vou pegar o roncador, que não é grandão igual aquele que você conheceu, mas é um pouquinho menor, mas o som tá bem grave, tá do jeito que é. Então vamos lá pro som do roncador. Vamos lá, ó. Então aí completa a tríade, né, de instrumentos para o ritmo da Sussa: fuxico, caxambu e roncador. Sendo que o roncador, como ele tem aquele tamanho lá que você conheceu, mais ou menos 16, 18 polegadas, ele é tocado por duas pessoas. Um fica montado como se fosse a cavalo, tocando aqui na membrana, fazendo a mesma frase do fuxico. Ele dobra com o fuxico, né? E o cara fica atrás. Por isso que ele tem, além do nome de roncador, ele chama também puxa-tripa ou tambor de rabo, por causa da cena, da estética. Porque um cara montado e o outro atrás puxando a vareta, parece que está puxando o rabo. Então é isso, né? Essa é a história, né? E um pouco da gente tentar passar para as pessoas esse panorama, né, sobre os tambores. E eu acho que é por aí a história. Então é bem interessante, porque esses ritmos e essas tradições tocantinenses são muito ainda desconhecidas do Brasil, né? Os instrumentos aqui na feira mesmo, a gente tem essa oportunidade de ver que o tanto que é desconhecido. Então é por isso que a gente está levando esse trabalho. Eu aproveito para agradecer a oportunidade de poder falar disso no seu podcast, né? Poder levar para mais pessoas essa informação acerca da tradição, das tradições tocantinenses e principalmente do tambor de barro, porque ele foi um instrumento que ele passou muito tempo desaparecido. Ele tinha só na memória das pessoas, né? Então, em 2003, a convite de uma ativista cultural de Natividade, Simone Camelo, ela me pediu se eu podia tentar retomar a reconstrução do instrumento. E aí, através da narrativa de dois mestres, a mestra Tia Bem-vinda, que deu muito subsídio para mim poder reconstruir o instrumento, e o tio Irineu, que era um tão exímio tamborzeiro, né? Ele tocava muito bem. Então, através dos relatos, né, da oralidade deles, eu fui fazendo várias experimentos, até eles falarem: não, é isso mesmo, o tambor é isso aí, tá do jeito que ele era. E aí a gente fez uma devolutiva para a cidade, para que a gente garantisse que ele não desaparecesse mais. Então, no caso, você tivesse que fazer uma reconstituição, na verdade, Márcio? Isso, foi uma reconstituição e uma retomada das técnicas, de toda a forma de amarrar, né? Porque é uma coisa muito peculiar e a gente não tinha nenhuma informação assim visual, né? A gente não tinha foto, não tinha ninguém que soubesse desenhar ele. E então foi através da oralidade, do relato, da narração desses dois mestres, Tia Bem-vinda e Tio Irineu, que deram condições para que a gente conseguisse refazer o tambor e desenvolver as mesmas técnicas, né? Trazê-las de volta. E também uma coisa importante de dizer é a origem do tambor de barro. É isso que eu ia te perguntar. Quais são os primeiros registros, os primeiros registros que remetem aos tambores de barro? Então, o tambor de barro, ele chegou no Tocantins, na região sudeste, que é a cidade de Natividade, no final do século XVII, começo do século XVIII, por ocasião da exploração das minas de ouro de Goiás. Então, nessa época, foram trazidos 40 mil pessoas sudanesas escravizadas, né? Então é um contingente bem grande de gente para uma cidade que atualmente tem só 8 mil habitantes, remanescentes desse grupo. E com eles veio a cultura desse tambor e da Sussa, né? E hoje se tornou uma herança que nós temos africana do Sudão, que se tornou nossa principal tradição, nossa principal identidade das culturas tradicionais do Tocantins. Me diz uma coisa, Márcio, durante o teu processo de pesquisa, você também é um pesquisador educador, tu encontrou os tambores em outros materiais, em madeira, em acrílico, enfim, tentaram modificar isso com o passar do tempo.
Tu encontrou algo nesse sentido, de querer abandonar o barro ou não? Não, aconteceu assim, quando o pessoal estava nesse período que o tambor não tinha desaparecido, ninguém mais sabia fazer, eles estavam comprando instrumentos industrializados para usar. Então eles compraram essas marcas que a gente vê por aí nas lojas, e foi isso que me tocou muito para desenvolver o projeto Tambores Tocantins. Porque são instrumentos tão legais, tão peculiares e importantes para as pessoas deixarem de fazer e comprar uma coisa industrializada, de metal, de plástico, de nylon, né? E que não carrega a história, né? Não carrega aquele peso. Identidade, né? Não tem essa carga histórica, todo esse contexto, você deixar de valorizar isso e comprar um instrumento e toda essa história que eu narrei cair no esquecimento, como o tambor ficou por um período, né? Então é isso, acho que uma das coisas mais importantes para a cultura brasileira é essa valorização que é necessária, né? As pessoas precisam conhecer, precisam vivenciar, experimentar, para que a gente possa levar isso muito mais adiante, garantir que no futuro os tambores não desapareçam como aconteceu já, né? Essa história que eu disse para vocês. Tô vendo aqui, Márcio, até agora tu usou as próprias mãos para tocar, né? Mas utilização de baquetas, eu tô vendo algumas baquetas aqui também. Elas com o passar do tempo, alguém inseriu, também há utilização, também há uma utilização com baquetas também, ou não? É só a caixa de folia. Aí ela tem uma baqueta própria também, não é uma baqueta comprada, ela é esculpida pelos tocadores, né? Então eles fazem de madeira pesada, de pau-brasil, ou faz de sucupira, né? Então é um processo de artesanal, todo o processo, inclusive as baquetas. Então, os tambores de barro, eles têm duas formas básicas de ataque, né, no tambor. A primeira é o som aberto, né, o open, que você bate usando a metade da palma da mão, o dedão fica fora da borda do tambor, tá? E aí você tira o som aberto, bate e deixa vibrar. E tem o tapa, né, ou slap, que é aqui dentro, a mão inteira dentro da borda do tambor e a ponta dos dedos chega primeiro que o pulso, né? Ó. E aí com essas duas notas a gente combina e faz os ritmos, né? Tipo a base da Sussa, 2 abertos e 1 fechado, né? Com uma célula de 3 tempos, 1, 2, 3, né? 2 grave e 1 fechado, né? 2 open e 1 slap. E é isso, é uma forma bem primitiva, né? Simples, mas que requer essa forma de ataque bem precisa para que você tire o timbre correto do instrumento, né? Ó. E também tem essa outra mão aqui, que a gente chama um abafamento, né? A mão esquerda, para você tirar uma terceira nota mais aguda, né? Então tem, ó, o som aberto, o tapa e o tapa com abafador, ó. 3 notas. E aí, conforme você vai desenvolvendo a sua coordenação, você vai ampliando, vai criando também, né? Como o toque do fuxico, que você pode tocar livre em cima dessa base. E é isso. É uma forma simples de tocar um instrumento primitivo, né? De construção simples também, que utiliza somente o barro e o couro. E é isso. Márcio, com relação à feitura dos tambores, quanto tempo em média fica pronto um? Assim, em média. O tambor demora de 15 a 16 dias, né? Porque a gente modela primeiro a caixa acústica no barro, aí tem que esperar o barro secar, depois ele vai para queima, demora de 4 a 5 dias para queimar, 1.200 graus, e depois vem a parte do encoramento, né? Que dá para fazer num dia, mas até o tambor secar é de 3 a 4 dias também. Então aí entre 15 e 16 dias a gente tem um tambor pronto. Tu falou dos lugares onde vocês já visitaram, já excursionaram com o projeto.
Para quais lugares já enviaram tambores? Para muitos lugares. Acho que a gente tem alguns tambores aí em vários lugares do Brasil e fora do Brasil também. Onde a gente teve já, todos os lugares a gente levou e comercializou os tambores. Deixei um para o acervo da Guildhall School em Londres também. Então, assim, onde a gente vai, a gente leva, né? E alguns a gente faz uma doação, dependendo da instituição, da função que esse tambor vai ter. E também a gente comercializa, que é uma forma da gente sustentar o trabalho do projeto. Me fala também dos tambores xamânicos que tu trouxeste também para a feira. Sim, dentro do meu processo de pesquisa, né, eu, além dos instrumentos tradicionais tocantinenses, eu também produzo instrumentos brasileiros, né, de outras culturas, e também agora eu conheci os tambores xamânicos até por uma pessoa que queria ter um e me pediu, né, falou: Márcio, você faz xamânico? Eu não fazia ainda, mas aí eu fui pesquisar, saber a respeito, fiz um estudo sobre os tipos de tambores xamânicos, as etnias que eles pertencem. Então a gente está produzindo agora o tambor, o Lakota, que é da etnia Sioux, né, norte-americana, e também o Cherokee, da etnia Cherokee. Então são instrumentos também muito importantes, né, e que estão muito populares. Assim, o xamanismo, né, a cultura do xamanismo, ela está muito espalhada. As pessoas se identificaram, né, com essa cultura. E aí eu estou produzindo os instrumentos e também passando algumas informações acerca do xamanismo e da utilização, a forma de fazer os tambores e as pessoas também terem acesso, né? Porque assim como os tambores nossos que vieram de origem africana, heranças africanas, no Brasil agora a gente tem a herança das etnias norte-americanas e canadenses. Mas os xamãs existem em várias culturas, não só na América do Norte, mas também na Noruega, na Austrália, né, em alguns lugares onde existem uma cultura muito primitiva, existem os tambores xamânicos também, de formas e jeitos diferentes de se tocar. Tu pode tocar um pouquinho também aí? Será que dá? Será que rola? O último que eu tinha, eu vi ele passando aqui na sacola agora. Uma coisa que eu lembrei que a gente falou também é do teu contato com o Naná Vasconcelos, lá em Tocantins. Acho que foi uma imersão, né? Fala um pouco disso, cara. Sim, eu tenho memória de elefante, velho. Cara, tem a memória boa. Então, a minha história com o Naná foi o seguinte: primeiro, que ele é um grande ídolo para mim. Desde quando eu fiquei sabendo do Naná, conhecendo ele, desde 15, 16 anos, ouvindo os trabalhos do Milton Nascimento. E depois eu comecei a ouvir falar dele, lendo matérias sobre percussão, sobre Brasil. E ele sempre foi um ícone, né, que divulgou a percussão brasileira, respeitado no mundo inteiro. E em 92, ele criou um evento chamado Percpan, Panorama Percussivo Mundial, que aconteceu. Ele criou, a primeira edição, na verdade, foi em 91, e eu fiquei sabendo da primeira edição, e em 92 eu fiz tudo para ir para lá e consegui. Aí cheguei lá, o evento aconteceu em Salvador, e eles ofereciam 10 oficinas com mestres de vários lugares do mundo. E cada percussionista participante só podia fazer 3 oficinas. E como a minha participação, a minha ida para lá foi muito difícil, né? Porque eu não tinha recurso. Na época eu fui praticamente só com a passagem de ida para Salvador. A participação no Percpan era gratuita, mas eu tinha que me manter em Salvador, né, por alguns dias. E aí eu fui procurar ele, porque eu queria aproveitar mais, né, o evento, fazer mais oficinas do que as 3 que era permitido. E aí eu dei um plantão, ele estava hospedado no Hotel da Bahia, lá no Campo Grande. E eu sabia, né, o pessoal informou onde ele estava, e eu fui para lá e fiquei esperando ele passar, né? Aí até que ele apareceu, muita gente assediando, todo mundo queria falar com ele, até que chegou a minha vez. E quando eu cheguei a minha vez de falar com ele, eu não conseguia falar. Fiquei travado, né, como se diz. Ele: calma, fica tranquilo, respira. Aí eu falei para ele quem eu era, né, como é que eu tinha ido para lá e tal. E ele falou: me dá sua ficha de inscrição. Aí escreveu nas costas lá:
o Márcio Belo pode fazer as 10 oficinas. E aí eu, agradeci, fiquei muito emocionado, né, por estar na presença dele e pela generosidade, né, do reconhecimento. E aí, a partir daí, eu frequentei mais 8 anos o Perc Pan. E todos os anos ele abriu essa exceção. Então eu Fizesse isso durante 10 anos. 10 anos, as 10 oficinas. Então eu tive a oportunidade de fazer com o pessoal de Istambul, com o pessoal do Caribe, com o grupo de Taiko. Foi a primeira vez que um grupo de Taiko Yamato veio no Brasil, um grupo japonês, com chilenos, africanos de vários lugares, Dudu Rose do Senegal, a Jadi de Gana, a Dama Dramé da Costa do Marfim. Então, assim, ícones da percussão mundial, e brasileiros como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte, né, Benê Fonteles, os índios do Xingu, Cacique Sapaim. Então, assim, era um panorama musical muito intenso, né, da ancestralidade do mundo e do Brasil. E ele me proporcionou isso. E aí, em 2003, eu estava gestor municipal da cidade de Porto Nacional e a gente tem um evento chamado Semana da Cultura. E quando eu fui listar as atrações, o primeiro da lista foi Naná Vasconcelos. E felizmente ele aceitou o convite e foi para lá. E nessa época, o Tambores do Tocantins a gente começou em 99 para 2000. Então, em 2003, a gente já teve o acesso a ele. Ele foi para lá para dar uma oficina e fazer um espetáculo. E para nós foi, assim, eu acho que o momento mais importante de toda a história dos tambores. Porque ele ficou, assim, muito tocado também, né, com o trabalho, com as crianças que a gente estava trabalhando. E ele foi para ficar 2 dias e mudou a passagem, ficou 4 dias. E de lá ele viajou para New Orleans, pra você ter uma ideia da importância que ele deu pra gente, né? Porque ele tinha uma viagem para fora, para os Estados Unidos, para a terra do blues, né? E ele mudou a passagem, ficou mais 2 dias com a gente, que ele tinha um tempo ainda, né? Aí ele pegou e falou pro produtor, não, muda a passagem, eu vou ficar por aqui. E outra história legal que foi durante a oficina, em 2003 as crianças não tinham essa coisa de proteção ainda da mão de obra infantil, né? De trabalho infantil. E aí todos os meninos dos tambores, como era mês de julho, eles estavam vendendo picolé. E aí, quando chegou a hora da oficina, eles foram para lá, né? Deixaram aquele monte, tinha uns 30 carrinhos de picolé. Todo mundo parou os carrinhos e foi para dentro do espaço na escola que a gente ia fazer a oficina. E ficou todo mundo esperando, e quando ele chegou, ele olhou assim, viu aquele monte de carrinho de picolé. Aí quando deu um tempinho lá no intervalo, ele chegou em mim e falou, Márcio, tem alguma fábrica de picolé aqui nessa escola? Falei, não, é os meninos que eles estavam vendendo picolé, porque é temporada de praia e tal. E aí eles vieram para a oficina, e depois da oficina eles vão voltar a vender o picolé deles. Aí ele falou, não, então peraí. Chegou lá e falou, ei pessoal, eu quero saber quantos picolé que tem nesses carrinhos aí. Aí os meninos foram lá e contaram, meu tem tanto, tal, não sei o quê. Ele comprou todos os picolés de todos os carrinhos e falou assim, agora vamos chupar picolé e depois nós vamos fazer mais um pouco de oficina. Então foi emocionante isso, né? Histórias que só uma alma boa como a do Naná, um mestre como ele podia proporcionar, né? Então é essa aí a nossa... E a gente se encontrou também mais outras 2 vezes no Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que ele participou por 3 vezes, né? E 2 vezes a gente se encontrou lá também, então é por aí. Só gratidão. Tô satisfeitíssimo com a tua participação, velho. É um bate-papo muito legal e eu aprendo muito. Enfim, agrega muito pra mim também. Te agradecer por ter aceitado, trocar essa ideia. Fica o último espaço para tu mandar um recado também, se quiser contar alguma outra coisa que eu não tenha perguntado, que eu tenha deixado passar. E muito obrigado, velho, por aceitar. Tá certo. Não, só quero agradecer, mandar um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo, que tá acompanhando esse nosso podcast, né, e que acompanha o seu trabalho.
E dizer também muito obrigado, né, agradecer por esse espaço, porque eu encaro isso como uma missão, né, que eu tenho de divulgar, de dar vez, né, para que as pessoas possam conhecer as tradições tocantinenses e de uma forma mais ampla a cultura brasileira, né? Então, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar e conversar em outro momento, contar mais histórias, falar de outros instrumentos também. Abraço para todo mundo e tamo junto. Massa, dá pra tocar mais um pouco desse? Eu posso cantar uma música? Pode, oxe, fica à vontade, fica à vontade. Eu vou cantar uma música que eu fiz, é uma música que a gente tem como nosso hino, né? Como se fosse a principal música que eu já fiz em homenagem aos tambores do Tocantins do projeto e aos tambores, né? Tambores de barro, os tambores, as cuícas, os pandeiros, né? As caixas de folia. E que é uma alusão ao Tocantins também, a essa carga cultural toda que a gente tem, né? Então, é assim. O tambor abalou, abalou, abala. O tambor abalou, abalou, abala. Abalou toda a terra, deixa a terra abalar. Abalou toda a terra, deixa a terra abalar. Tocantins me chamou pro tambor afinar. Tocantins me chamou pro tambor afinar. No calor da fogueira o couro vai esquentar. No calor da fogueira o couro vai esquentar. O suor cai do rosto na pele do tambor. O suor cai do rosto na pele do tambor. A cozinha faz gosto, tambores temperou. A cozinha faz gosto, tambores temperou. Temperou com tambor, tempera com pandeiro. Temperou com tambor, tempera com pandeiro. Mais uma pitadinha no caldeirão brasileiro. Mais uma pitadinha no caldeirão brasileiro.